Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas à página Mulheres Guerreiras de Deus. Que Deus abençoe essa manhã, porque as misericórdias dele já se recaíram sobre você. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração essa manhã. Deixa ele trabalhar em você. Deixa ele fazer morada dentro do teu coração. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. E a primeira coisa que eu preciso saber é: por que estás tão abatida assim? Eu venho percebendo, não queria te dizer, mas eu sei que ainda te perturbas bem dentro de mim. Parece até que se esquece que sem a fé é impossível agradar a Deus. E que a fé nada mais é que a certeza daquelas coisas que você não pode ver. Porque se você vê, já não será mais fé. Parece até que não percebe que o nosso Deus sempre ao nosso lado está. E mesmo que eu chore por toda uma noite, na manhã do outro dia a alegria vai chegar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é a certeza de um futuro que não deixa duvidar. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar alguma. Ele é socorro bem presente. Ele é certeza, certeza absoluta. Oh, minha alma, por que estás tão abatida assim? Oh, minha alma, porque ainda te perturbas bem dentro de mim. De uma coisa eu sei, ainda louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. De uma coisa eu sei, ainda louvarei, pois Ele é o meu Deus.
Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendem. Glórias a Deus. Bom dia, Tef, minha filha. Bom dia, mãe. Rosiane, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa página. Hoje mais um dia que o Senhor nos presenteou, né? Como esse louvor diz, ele é socorro bem presente na angústia. E esse mês, o mês de março, é um mês da mulher aqui nos Mulheres Guerreiras de Deus, onde nós vamos estar falando assuntos referentes à mulher. E o Espírito Santo colocou no meu coração para nós estar fazendo esses 3 dias de consagração. Ontem nós falamos sobre a oração, hoje nós iremos falar sobre o jejum e amanhã nós iremos falar sobre renúncia. E são práticas necessárias para alimentar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus. E não tem segredo, né? Às vezes ninguém tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedrinhas. Então, às vezes você fala assim, mas eu já sou evangélica há tanto tempo, eu já sigo o Senhor, eu já sei de tudo isso, mas às vezes tem algumas coisinhas que precisam, né? Nós precisam ser lembradas e relembradas. Ontem, Deus me mostrou muitos livros que eu tenho sobre disciplinas espirituais. Amanhã eu vou estar postando, tem um livro Celebração à Disciplina e nos Passos de Jesus. Então amanhã eu vou estar postando para vocês, lá fala sobre jejum, sobre oração, sobre renúncia, fala sobre submissão, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. São livros bem esclarecedores, mas amanhã a gente fala mais sobre isso, amém? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo fale conosco, revele aquilo que ele tem a falar ao nosso coração. Meu Deus, estamos aqui essa manhã, eu e as tuas filhas, mulheres que caminham comigo seguindo ao Senhor. Meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar, meu Pai. Coloca no nosso coração o desejo de aprender. Coloca humildade em nós, coloca o teu caráter em nós. Nos ensina a andar nos teus passos, meu Deus. Porque conforme o tempo vai passando, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos orar do nosso jeito, queremos jejuar do nosso jeito, queremos renunciar àquilo que não dói tanto. Mas o Senhor sempre nos pede um sacrifício. E que essa manhã o Senhor venha nos instruir, nos direcionar para aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor quer de nós. Fala ao nosso coração aquilo que necessitamos. Tira de nós aquilo que tem nos afastado de ti. É o que eu te peço essa manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Bom dia, Dai, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda à nossa página. E hoje nós estaremos falando sobre jejum. E ontem eu estava lendo e o Senhor me levou até o livro de Esther. Quando Esther, ela levou todo o povo a orar por ela, por uma causa, que se encontra em Esther 4, a partir do capítulo 15. O que ocorreu? Vou recapitular aqui rapidinho. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. Amã era um servo, era um funcionário do rei Assuero. E ele engrandeceu o rei Amã. E Amã queria que todo mundo se prostrasse a ele. Mas Mordecai, que era judeu, ele só se prostrava para Deus. E aí Amã começou a pegar raiva de Mardoqueu. E ele fazia de tudo para prejudicar. E aí ele foi até o rei e falou, olha, tem uns judeus aí que eles não acatam as suas leis, rei. Então vamos exterminar esse povo. E aí o rei deu o anel dele, que antigamente era assinado os decretos com o anel. Ele deu o anel e falou, faz o que no 3, versículo 11, e disse assim, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for de teu agrado. Então, Assuero falou assim, olha, Amã, faz o que você achar melhor com esse povo. Tá meu anel, faz o que você quiser. Você já tem autoridade, então vai lá. E aí ele decretou a morte dos judeus.
E quando Mordecai, o tio de Esther, soube disso, o que ele fez? Eles colocou em pano de saco, colocou cinzas na tua cabeça e foi lá na porta do palácio. Só que ninguém com pano de saco ficava na porta do palácio. E a Esther mandou os servos dela e perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele fez saber tudo aquilo. E a Esther mandou assim, ó, fala para ele assim, que dentro desses 30 dias, Assuero não me chamou na presença dele. E quem entra na presença do rei é morto se ele não estender o teu cetro. Aí Mordecai chamou Esther à tua realidade. Se você não se levantar pelo povo, socorro vai vir de outro lugar. Mas você não vai ter salvação porque você está aí dentro, porque você também é judia. Quem sabe não foi num tempo como esse que você foi levantada rainha. E aí Esther colocou a fé inteligente. Ela pensou e ela mandou um recado para Mordecai, que está no 15. Vamos lá? Esther 4:15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Jejuai por ela. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo o que Esther havia lhe ordenado. Amém? Então ela chegou, mandou um recado para ele assim, olha, jejua todo mundo, 3 dias, não coma nada. Porque o que é o jejum? O jejum, segundo o pastor Luciano Subirá, diz assim, ó, é abstinência. O que é abstinência? É a renúncia voluntária a uma satisfação de uma coisa necessária. Total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Então aqui tinha um propósito específico, jejua por mim. O que Esther estava querendo dizer? Jejuem por mim, para que eu venha matar a minha carne, para que eu venha matar o meu medo, o meu anseio de chegar até o rei, para que eu venha ter coragem no espírito de chegar até ele e expor a minha causa a ele, para ele julgar essa causa. Porque o jejum é uma abstinência de alimentos. Você nega a vontade da tua carne para fortalecer o teu espírito. É isso que é o jejum. Por que tantas pessoas não conseguem se manter na fé? Porque elas não sacrificam a sua vontade. E o jejum, ele nos leva para mais perto do Senhor, nos fortalece em espírito, para nós conseguirmos negar a vontade da carne. E há várias formas de jejum, que diz assim, ó, é o jejum parcial, que é o jejum onde você tira alguns alimentos ou algumas ações. Por exemplo, tem os 21 dias que fazem sem internet, sem notícias. Você pode se abster de café, de açúcar, de televisão. E tem o jejum normal, que é o jejum com abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. E tem o jejum total, que é a abstinência total de alimentos. Então, são 3 tipos de jejum, o parcial, o normal e o total. E aí, se você não tem costumes de fazer jejum, o que você pode fazer? Você pode começar com períodos pequenos de jejum. 3 horas, 2 horas... Mas nesse período o teu coração tem que estar voltado para Deus. Não tem como você estar em jejum e fazendo outras coisas, se distraindo com outras coisas. Tem pessoas que falam assim, eu não posso fazer um jejum porque eu mexo na internet, eu trabalho na internet. Você pode fazer o seu trabalho, mas estar em espírito de oração. E quando Esther, ela levou aquele povo a se santificar, aquele povo ficou em período de oração, de santificação.
Aquele povo estava se separando para Deus. O jejum, ele serve para nos separar para o Senhor, para nos fortalecer em espírito. Porque muitas das vezes nós perdemos a guerra porque nós queremos lutar espiritualmente com armas carnais. E o que são as armas carnais? Querendo lutar com a força do nosso braço. E quando nós jejuamos, nós entendemos que o nosso Deus, ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor que vai lutar as nossas causas. Então nós fazemos a nossa parte e o Senhor vai fazer a parte dele. O jejum, ele abre a nossa mente, né? E também diz assim, o pastor Luciano Subirá. A medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, natureza e impulsos, e não contra o seu corpo. Não sei se vocês ficaram sabendo de um rapaz, era um pastor, não é do Brasil. Ele jejuou e não tomou água por 40 dias e ele veio a falecer. Falta de sabedoria, porque o nosso corpo, ele consegue ficar, eu acho que até 30 dias ou mais sem alimento, mas sem água ele não consegue. Então, por isso que nós temos que usar nossa fé inteligente. Quando nós jejuamos, a voz de Deus se torna mais sensível a nós. Nós conseguimos compreender a voz do Espírito, porque nós estamos em Espírito. E o Senhor é Espírito. E Ele nos diz assim, importa que aqueles que busquem a Ele, busquem o em Espírito e em verdade. A gente não... Quantas vezes você foi na igreja, talvez você até já falou assim, eu fui na igreja e não senti nada. Muitas pessoas ficam atrás do sentir, e não é o sentir que é a presença de Deus. Se você ficar esperando o sentir, então no dia que você não sentir, o Espírito Santo não está com você? Porque o Espírito Santo é uma presença, mas você necessariamente não vai precisar sentir para saber que o Espírito Santo está com você. É isso que é a fé. A fé é certeza daquilo que nós não estamos vendo, que não estamos sentindo, mas nós temos certeza que está ali. Então, o jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele nos leva para mais perto de Deus. Porque nós matamos a nossa carne, porque a nossa carne nos separa do Senhor. Porque o Senhor, ele é santo. E para nós entrarmos diante de Deus, nós precisamos estar santificados. Nós vamos conseguir ser perfeitos? Não. Mas Deus, ele falou assim para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, nós só vamos conseguir chegar perto da perfeição se nós andarmos na presença de Deus. Porque aqui nós não somos perfeitos. Só quando nós somos transformados num corpo glorioso, quando nós estivermos com o Senhor, que nós vamos alcançar a perfeição. Mas aqui na terra é impossível. Por isso que nós precisamos jejuar e precisamos orar. Para que o Espírito Santo trabalhe em nós e que venhamos renunciar à nossa vontade. Amém? Quando jejuamos, estamos fortalecendo o nosso espírito e renunciando à vontade da carne. No jejum, devemos negar a vontade da carne. Temos que estar em espírito de oração, sem distrações como TV, nos distrai com redes sociais. Toda distração nos tira do foco, que é fortalecer o nosso espírito. Temos que estar em espírito de oração. Temos que tirar um período, né? Eu costumo dizer que não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que entregamos ao Senhor, né? As disciplinas espirituais, elas nos fazem fortes diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de alguma situação difícil. Porque o nosso espírito, ele vai estar fortalecido. Amém? E tem dicas importantes antes de jejuar, que faça pequenas refeições antes do jejum para preparar o seu corpo. Evite cafeína 24 horas antes, pois a falta repentina dela pode causar ou piorar as dores de cabeça. Remova
devagar o açúcar de sua dieta por uma semana antes de um longo jejum, pois as pessoas que consomem muito açúcar podem ter muita dificuldade com isso. Amém? Então, nós temos que também cuidar do nosso corpo no período do jejum, né? Eu vim aqui não passar informação, mas passar espírito. E talvez muitas pessoas já chegaram em mim e perguntaram como jejuar, o que fazer na hora do jejum, quanto tempo eu posso abrir um jejum. Tem pessoas que não sabem. Eu aprendi que se abre um jejum 2 horas após a sua última refeição. Então você faz a sua refeição, 2 horas após você abre o seu jejum. E você entrega a sua vida a Deus. Você fica em espírito de oração, você ora, você lê a palavra, você se separa para Deus. Porque assim você vai se fortalecer. Quando o dia mal chegar, você vai estar forte. Você vai estar com suas armas, né, afiadas para vencer o dia mal. E vamos voltar lá em Esther. Então, Esther, ela falou, vai lá, ajunta todo mundo e jejua por mim. Então, aqui ela estava jejuando por uma causa. Jejue por essa causa. Porque a morte dos judeus ali já estavam decretadas. Como talvez na tua vida algumas coisas já estão decretadas. A morte espiritual, problemas na família, enfermidade, o filho nas drogas. Talvez já está decretada a morte da tua família. Então é necessário você se abster de alguma coisa para fortalecer o teu espírito para que você venha suportar. O jejum, ele nos ajuda a suportar o dia mal. E não somente o dia mal, nos fortalecer nas tentações. Quando nós vemos lá em Mateus, quando Jesus jejuou 40 dias, após 40 dias ele teve fome. Mas esses 40, quando ele teve fome, o diabo o atacou, começou a atacar. Né? Fale para que essas pedras se transformem em pães. Mas o que manteve o Senhor Jesus? O que combateu o diabo foi a palavra. Então nós temos que nos alimentar. Por isso que quando nós estamos em jejum, temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Louvores, não que alimentem o meu sentimento, mas que alimentem a minha fé. Louvores que engrandecem a Deus. Louvores que nos levam para mais perto de Deus. E ali Esther fez ela renunciou a sua coroa e ela jejuou 3 dias. Ela falou, jejua vocês aí, que eu vou jejuar aqui com as minhas servas. Eu vou renunciar à minha vontade. Eu vou negar aquilo que eu quero por uma causa. Então, se você tem passado dificuldades, né, se abstenha de alguns alimentos. Você que vai fazer o período, não é o período, é a entrega a Deus. Então, nós mulheres temos que ser mulheres separadas para Deus. E como nós vamos conseguir ser mulheres separadas para Deus, agindo sabiamente? É através de negando a vontade da nossa carne, né? Eu li num livro uma coisa muito legal. Amanhã eu vou postar o livro para vocês. É indicação. Esse daqui eu falo, comprem que vale a pena. De vários aspectos, o estômago é como uma criança mimada. O nosso estômago, ele é como uma criança mimada e birrenta. E uma criança mimada não precisa de pronto atendimento, mas de disciplina. Martinho Lutero afirma, a carne tem como praxe rosnar de um jeito medonho. Você precisa ser o mestre de seu estômago, não escravo. Você já viu pessoas dizerem assim, mas eu não consigo jejuar, eu não consigo, eu tenho muita fome. Aí eu paro para pensar, mas se você tem que fazer um exame que precisa ficar 12 horas sem se alimentar, você vai ter que ficar sem comer. E às vezes nós sacrificamos por tantas coisas e quando é para Deus a gente sempre vê uma dificuldade. Por isso que no jejum nós temos que estar em espírito de oração, para que nós não venhamos quebrar o nosso jejum. Como que acontece a quebra do jejum? Quando nós esquecemos e, por exemplo, já aconteceu comigo, principalmente nós mulheres. Você vai se identificar. Nós estamos jejuando
E aí vamos ter que fazer a comida para a família. Aí você vai e experimenta alguma coisa, ou come alguma coisa, um pedaço de alguma coisa, você quebrou o seu jejum ali. Porque você se distraiu. Então nós temos que estar o quê? Em comunhão com o Senhor. Assim como Esther estava. Ela levou todo aquele povo a jejuar e a orar por uma causa. Estava todo mundo unânime, no mesmo espírito, olhando para o mesmo foco. Vamos renunciar à nossa carne, para que Deus venha trabalhar através de nós. Para que Deus venha usar Esther, para que ela venha usar de sabedoria, que ela venha usar de atitudes sábias. Porque quando nós jejuamos, quando nós negamos a nossa carne, as nossas atitudes são de sabedoria. Porque Esther foi uma mulher sábia. Mordecai foi usado por Deus para trazer Esther à sua realidade. Porque ela já estava convencida assim, eu tô aqui no palácio, eu não posso fazer nada. Socorro vai ter que vir de algum lugar, porque se eu for lá, eu corro risco de morrer. Ela correu o risco de morte. Então, muitas das vezes, nós temos que renunciar à nossa carne, pela causa da nossa casa, pela nossa vida espiritual. Porque a tua vida espiritual só depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. É você que alimenta a tua vida espiritual. É você que constrói a tua vida com Deus. E não tem como. Se você não tem prazer nas coisas de Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? O que nós vamos fazer no céu? Se nós não gostamos de fazer nada que agrada a Deus. Se nós nos rendemos à nossa carne com facilidade. Porque a nossa carne, ela grita, né? Como nós lemos no livro, né? O nosso estômago é uma criança mimada. E a nossa carne também. Porque ela sempre quer ter razão, ela sempre quer fazer o que agrada a ela. Então nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus. E o que agrada. Como nós vamos conseguir fazer o que agrada a Deus? É através de renunciando à nossa vontade, através do jejum. No jejum nós nos fortalecemos. No jejum nós nos tornamos sensíveis para que o Espírito Santo trabalhe em nós. E ele vai falando algo que precisa ser mudado. Tem uma coisa muito interessante quando nós nos chegamos a Deus, quando nós começamos a nos consagrar. É como se o Senhor, ele acendesse uma luz em cima de nós. E a verdade começa a aparecer. Aí você fala assim, meu Deus, eu comecei a jejuar, me consagrar e eu tô fazendo tanta coisa errada. Não, você sempre fez. Mas é que quando nós começamos a nos consagrar, o Espírito Santo nos mostra quem realmente nós somos. Nós conseguimos enxergar quem nós somos. Então, o jejum é uma prática necessária, é um mal necessário, né? Como o pastor Luciano, ele diz, não é para agredir o nosso corpo, mas é uma luta contra a nossa carne, né? E não contra o nosso corpo. A gente tem que renunciar à nossa vontade. Então, quando a gente for jejuar, jogar uma água no rosto, não mostrar para as outras pessoas, porque você não jejua para ninguém ver, eu sou mais santo do que todo mundo, não. Você jejua para se santificar, para se separar, ou às vezes por uma causa. Senhor, eu vou jejuar em prol do meu filho, para que o Senhor trabalhe no coração dele e mude as minhas atitudes, que através da tua presença na minha vida eu venha alcançar o meu filho, eu venha alcançar o meu esposo, eu venha alcançar a minha casa. Através do jejum eu venha, meu Pai, me curar das enfermidades espirituais, das enfermidades físicas, dos ataques inflamados da minha mente, os ataques do diabo que não são poucos. Porque o diabo a todo tempo está nos atacando. E se nós alimentarmos mais a nossa carne do que o nosso espírito, nós vamos enfraquecer e daqui a pouco nós saímos da presença de Deus. Quando nós observarmos, nós estamos fora. Porque é o alimento da nossa comunhão com Deus, é o jejum, é a oração. Não tem outro caminho, não tem nada mirabolante. Nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Temos que jejuar. E às vezes você pode falar assim, Melissa, mas eu tô com uma enfermidade, eu não posso jejuar. Mas você pode tirar algumas coisas, como as redes sociais, que hoje tem nos distraído muito, tem nos tirado do foco. Muitas das vezes você entra no celular e aí você perde meia hora, 1 hora, 2 horas. Quando você viu, você já ficou quase o dia todo.
Então você pode jejuar das redes sociais, você pode jejuar de notícias. E tem um outro jejum também, que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, né? Que fala respostas a perguntas acerca do casamento. Salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui tá falando para as mulheres casadas, sobre a vida sexual. Então tá falando assim, ó, por consentimento seu e do seu esposo, vocês podem se apartar, ficar separado, mas não por um longo período de tempo, para que o diabo não venha trabalhar. Porque o diabo, ele é astuto. E quando ele acha uma brecha, é ali que ele vai trabalhar. Então, em mútuo consentimento, olha, vamos ficar 2 dias, 3 dias. E aí volte a se juntar novamente, conforme a orientação. Amém? Mas lute pela sua causa, lute pela sua vida espiritual, faça aquilo que eu não posso fazer por você, porque cada um tem que fazer por si. O jejum é uma prática que nós conhecemos, que já faz parte da caminhada do cristão, faz parte da nossa caminhada. É como subir um degrau. Todos os dias você aprende algo diferente, todo dia você faz algo diferente e o Espírito Santo trabalha no teu coração. Eu creio que essas lives vai ter testemunhos, porque Deus, ele está tratando da nossa vida, ele está nos instruindo através do Espírito Santo como nos manter firmes na fé. Porque quando nós sabemos que nós não estamos bem, quando nós deixamos algumas práticas básicas, né? Porque o básico da vida do cristão é a oração, o jejum e o estar congregando, né? E a renúncia faz parte também, né? Com certeza. Mas as 3 práticas é oração, jejum e congregar. Se você está em falta em alguma delas, tem alguma coisa errada. Então você tem que retornar e ver aonde você parou. Porque vai chegar um momento em que as coisas de Deus não vai ter mais prazer para você e você vai sair da presença de Deus. Porque o que nos mantém na presença de Deus é a comunhão, é o sacrifício, é renunciar, é jejuar, é a oração, é uma vida, é uma intimidade, é um relacionamento. É isso que nos mantém. Em outro livro diz assim, ó, durante o jejum o espírito fica mais à vontade, pois os desejos da carne são anulados pela força do Espírito. Você pode perceber que quando você decide fazer um jejum, parece que toda a sua casa decide ficar contra você, para te tirar do Espírito, para fazer você pecar, para você sujar o teu coração, para você se distrair com algumas coisas. Por isso que nós temos que estar em constante oração. Senhor, me fortalece, Senhor, me ensina, me instrui. Então, esse mês de março, ontem a tarefinha foi, nós vamos orar 3 vezes ao dia, como um remédio, né? De manhã, à tarde e antes de dormir, à noite, ou quando você for se deitar. E a tarefinha de hoje vai ser do mês de março todo. Nós vamos jejuar 3 vezes na semana. Ah, Melissa, mas eu não tenho costume. Você começa a orar, você começa a jejuar com períodos pequenos. Você faz uma oração e abre o seu jejum. Senhor, eu vou jejuar em prol da minha vida espiritual. Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero ter sabedoria. Eu quero ter a sabedoria do Senhor. Eu quero entender a tua palavra. Quando nós jejuamos e oramos, a palavra do Senhor, ela fica mais clara para nós. Nos dá mais entendimento. Nós aprendemos mais do Senhor. Porque o Senhor tem espaço para trabalhar dentro do nosso coração. E nós precisamos aprender do Senhor, né? E Esther, quando ela jejuou, ela se fortaleceu para chegar até Mordecai, até o rei Assuero. Ela se fortaleceu.
Deus falou ao coração dela, instruiu ela no que ela devia fazer. Então, às vezes, você quer tomar uma decisão e você não sabe o que fazer. Ore e jejue em prol dessa causa e peça, Senhor, me dá uma direção, me mostre, fala comigo através da tua palavra, através de um louvor, como ontem, né? Eu estava trabalhando e eu recebi uma mensagem no meu celular, ouça esse louvor. E eu ouvi e realmente era aquilo que o Senhor queria falar ao meu coração. E era tudo aquilo que eu precisava ouvir. Então Deus, ele usa pessoas para falar conosco. E ele fala conosco de várias formas. É através de um louvor, é através de uma palavra, é através de uma conversa que você acha que não tem importância, uma conversa banal. Mas Deus, ele fala em todos os sentidos. E se nós estivermos atentas à voz do Senhor, nós vamos encher o nosso coração. E aquelas coisas que se tornavam difíceis vão se tornar mais fáceis para que a gente venha praticar. Porque as disciplinas espirituais é algo a ser praticado, né? O jejum, a oração, a renúncia, a busca, né? Ontem nós estávamos falando sobre a oração e também na palavra do Senhor diz para quando nós orarmos, fecharmos a porta do nosso quarto. Fecharmos a porta do nosso quarto para que venhamos orar, nos rendermos ao Senhor. Então, quando você abrir um jejum, quando você for renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus, faça uma oração, se entregue a Deus, Ele pode mudar a tua mente, o teu coração. Talvez você está com uma briga espiritual muito grande, talvez, sabe, você não sabe se você quer ser de Deus, se você não quer, se você quer ir para o mundo, se você não quer, se você casa, se você não casa. Bom dia, Lu, a paz do Senhor Jesus, Lucimara, Deus abençoe, seja bem-vinda. E você vai conseguir vencer você mesmo jejuando. Nós conseguimos vencer a nós mesmos, porque a libertação mais difícil é nos libertarmos de nós mesmos. Porque nós chegamos a um certo momento, nós nos achamos muito autossuficientes, né? Na nossa caminhada cristã. Porque nós oramos, jejuamos, lemos a palavra, vamos à igreja, somos assíduos, nós nos achamos mais crentes do que os outros. E o Senhor nos convida a morrer. E como que nós vamos morrer se nós não conseguimos passar um período nos abstendo de alguma coisa que nos satisfaz para agradar o Senhor? Então, nós precisamos renunciar à nossa vontade para agradar ao Senhor. O jejum é um tipo de renúncia, né? Porque nós precisamos dessa prática para nos manter de pé. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos fortalece, né? Nos rendermos de fato e de verdade e aprendermos do Senhor. Nós podemos ver, se você ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você sempre vai ver que o Senhor, ele fazia um milagre e se separava para estar com Deus. Ele fazia alguma coisa e se separava para estar com Deus. Ele chegou nos seus discípulos e falou assim, ó, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade de Deus era o alimento de Jesus. E o que tem sido o seu alimento? O que tem alimentado o teu espírito? Será que é as coisas desse mundo? Será que você tem se envolvido demais com as coisas desse mundo? Será que você quer conquistar demais as coisas desse mundo e tem se afastado das coisas de Deus? O jejum vai te trazer para a nossa realidade, que é espiritual. Porque tudo nesse mundo passa. Às vezes nós valorizamos muito mais o nosso emprego, valorizamos mais as amizades, valorizamos mais um status do que valorizamos a Deus. Então nós temos que colocar numa balança. Tudo na nossa vida precisa de um equilíbrio. E quem pode dar esse equilíbrio para a nossa vida é o Espírito Santo. E é através das práticas espirituais que conseguimos nos achegar mais a Deus. Aprender de Deus. Todos os dias tem algo novo a ser aprendido. Todo dia tem algo novo na palavra de Deus.
né? Nós não podemos deixar. O jejum, ele mata o nosso orgulho, porque nós somos orgulhosas, sim. Nós achamos que sabemos mais do que os outros, sim. A nossa carne, ela sempre vai querer aquilo que agrada a ela. Nós não queremos fazer aquilo que não nos agrada, aquilo que nos desagrada, né? E o jejum, ele nos leva a essa realidade, ele nos mostra quem nós somos de fato e de verdade. Você quer saber quem você é? Comece a orar, comece a jejuar, comece a se render à vontade de Deus, que o Espírito Santo ele vai te mostrar quem você é. E ali você vai saber por onde começar. Ali você vai ter respostas do que você tem feito errado que te distancia de Deus. Porque nós estamos num período onde nós precisamos nos achegar mais a Deus. Porque os dias são maus. Todos os dias nós vemos situações que você fala assim, eu não acredito que tal pessoa fez isso. Eu não acredito que aconteceu isso. Eu não acredito que o ser humano é capaz disso. Então nós temos que guardar o nosso coração. E nós conseguimos guardar o nosso coração através das práticas espirituais. Não tem outro caminho. Não tem segredo. Não tem outro segredo a não ser nos rendermos às práticas espirituais. Né? Às vezes nós queremos receber, nós queremos ser cheias da presença de Deus sem sacrificar. E não tem como. Ontem eu disse que o reino de Deus é tomado por esforço. E uma vida com Deus é construída com esforço, com sacrifício, com renúncia. Não tem como você ser uma mulher de Deus se você não fazer escolhas que te levam para mais perto de Deus. Às vezes você fala, ai, Deus tem filha preferida. Não, Deus tem filhas que preferem Ele. Deus tem filhas que preferem agradar a Ele. Então, por isso que você vê pessoas e pessoas na igreja. Por isso que você vê pessoas que vivem na carne dentro da igreja. Escandalizam o nome do Senhor. Porque não estão dispostas a renunciar à tua vontade. Hoje, até nos louvores, nós vemos que o ser humano se voltou para ele mesmo. Porque os louvores hoje estão em massagear o meu ego. O Senhor venha e supra as minhas necessidades. É tudo para mim. É tudo para mim. Os louvores agora é tudo para nós. Olhe para dentro de nós. Nós estamos numa época onde o que mais nós ouvimos falar é sobre inteligência emocional, né? Como cura da alma, cura das emoções, curadas para curar. Não, eu não sou contra nada disso. Mas hoje nós temos um evangelho voltado para nós. Só que o evangelho é doação, é pelo outro, é para o Senhor. Nós estamos como aquele, né, o exemplo que ele deu do estômago, nós estamos como crianças mimadas. É só o Senhor nos falar não que nós emburramos, nos jogamos no chão, esperneamos. Mas para que a gente venha alcançar maturidade espiritual, nós temos que renunciar à nossa carne. Nós temos que jejuar. Eu estou convidando a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é eu e é você. Porque nós só podemos fazer a diferença quando nós fizermos as práticas espirituais e convidar o Senhor a fazer morada no nosso coração. Aí nós vamos ser luz onde quer que nós colocarmos a planta do nosso pé. Você pode perceber, tem pessoas que quando elas chegam em algum lugar, parece que a luz ela chega com ela, a paz do Senhor chega com ela. Mas você também conhece pessoas que quando ela chega, parece que as trevas entram com ela, parece que o inferno inteiro chega com ela naquele lugar. E você quer ser quem? Aquela que leva a paz ou aquela que leva a trevas? Então, se você quer ser aquela que reflete a luz, que exala o bom perfume de Cristo, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não adianta. Não tem outro caminho a não ser você fazer o que tem que ser feito. E são coisas simples que nos levam a Deus. Né? São coisas simples que nos levam a Deus. E que o Espírito Santo ele venha ter falado ao teu coração essa manhã.
Ele venha ter te chamado, porque o Senhor, ele procura. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele. E um coração totalmente rendido a ele tem prazer nas coisas dele, tem prazer em renunciar à tua vontade. Aquele que o coração é totalmente do Senhor sabe que tudo que ele tem não pertence a ele, mas pertence ao Senhor. Mas muitas das vezes nós achamos que temos a minha casa, o meu carro, o meu filho, o meu marido, o meu emprego, o meu salário, nada é nosso. Tudo é dele, tudo veio dele, tudo volta para ele. Você está respirando? Puxa o ar aí dos seus pulmões. Porque o Senhor permitiu com que você acordasse essa manhã. Então, nós somos servos inúteis, porque nós só fazemos aquilo que temos que fazer, nós não fazemos nada além. Às vezes nós vamos à igreja 3 vezes na semana e achamos, estamos arrebentando. Eu sou muito de Deus, eu sou a super mulher. Nós só fazemos aquilo que devemos fazer. E a maioria das vezes nem aquilo que deveríamos fazer a gente faz. E aí o Senhor convida a renunciar alimento, fazer um jejum. E aí o nosso estômago grita, fala mais alto. Aí a gente não quer renunciar à nossa vontade para nos achegarmos mais a Deus. Mas essa manhã o Senhor te convida a ser uma mulher de Deus, uma mulher separada. Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Então renuncie à tua vontade. Se consagre, se separe para Deus. Esse mundo, tudo vai ficar por aí. Olha, a Bíblia, ela nos fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. Porque, olha, a palavra de Deus, ela nos diz que eu posso fazer todas as coisas. Mas se o que eu fizer vai fazer com que o meu irmão tropece, com que ele me olhe com olhos maus, com que ele venha se afastar da presença de Deus, aquilo é pecado para mim. Então, por isso que nós temos que nos consagrar, nós temos que nos separar para Deus, para saber o que Ele quer para a nossa vida. Deixa o Senhor direcionar a tua vida. Deixa o Senhor converter o teu coração. O que é conversão? Conversão é você estar indo num caminho e você se converter para o caminho certo. O Senhor, Ele nos conduz para o caminho certo. E você só vai saber qual é o caminho certo quando você começar a orar, a jejuar e a ler a palavra, mergulhar na palavra de Deus, se importar em saber qual é a vontade do Senhor. Porque você sabe qual é a tua vontade. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer da tua vida daqui 5 anos, 10 anos, do que você quer daqui 5 minutos. Mas às vezes você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Porque você tem feito mais a vontade da tua carne do que a vontade de Deus. Então que essa manhã você venha aprender do Senhor. Que o jejum, ele faz parte da caminhada cristã. Que tenha sido esclarecedor para a tua vida, que esses 3 dias onde nós estamos aprendendo sobre práticas espirituais, ele venha ter alimentado a tua alma e o teu coração. Esther, ela jejuou por uma causa, e se você precisa de uma resposta, jejue pelas causas do Senhor, pela tua causa, pela tua vida, porque a tua alma, ela é preciosa, mas é você que vai pagar o preço por ela. Porque é você que vai ter o benefício, ou o presente, o maior presente, que é a salvação dela. Mas depende de você. É eu e é você que decide para onde vai a nossa alma. E aqui na terra que nós vamos preparar lugar para nossa alma. É aqui que nós vamos decidir para onde que ela vai. Se é para Deus ou se não é.
É eu e você que decidimos. E é através das práticas espirituais. Porque através das práticas espirituais nós começamos a andar com Deus. Nós começamos a renunciar à nossa vontade. Nós começamos a entender a palavra, a praticar a palavra. Porque o Senhor nos chama a ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Amém? Eu vou colocar esse louvor que ele fala da nossa alma, né? Porque está batida, ó minha alma, né? E que ele venha falar ao teu coração. Assim como Deus quer trabalhar em nosso coração, quer nos instruir, quer nos ensinar. O Espírito Santo quer trabalhar em você, quer fazer de você algo novo, tudo novo dentro do teu coração, quer renovar as tuas forças, quer restituir a alegria, quer restituir a tua comunhão com Ele. Amém? Se você quiser, feche os teus olhos, se renda àquele que pode fazer todas as coisas. Diga a Ele que você precisa se achegar mais a Ele. Pede para Ele forças. Pede para que o Senhor venha te fortalecer nessa caminhada. Pede para que Ele venha te conduzir nessa caminhada. Ele é o teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é teu abrigo. E Ele te escolheu para um grande propósito. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. E a primeira coisa que eu preciso saber é por que estás tão abatida assim. Trabalha no nosso coração, meu Deus. Eu venho percebendo, não queria te dizer mais. Eu sei que ainda te perturba bem dentro de mim. Sim, trabalha, Senhor, em nós. Parece até que se esquece que sem a fé é impossível agradar a Deus. E que a fé nada mais é que a certeza daquelas coisas que você não pode ver. Porque se você vê, já não será mais fé. Parece até que não percebe que o nosso Deus sempre ao nosso lado está. E mesmo que eu chore por toda uma noite, na manhã do outro dia a alegria vai chegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é a certeza de um futuro que não deixa duvidar. Ele é socorro
Espírito Santo trabalhe em nós, trabalha no nosso coração. Nós precisamos de Ti. Que venhamos aprender, meu Pai, a renunciar à nossa vontade, para fazer a Tua vontade. Que essa manhã o Senhor venha trabalhar em nós e através de nós. Assim como Esther foi chamada à responsabilidade, assim como Esther despertou para lutar por uma causa, que venhamos lutar da forma certa, com as armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos nesses dias, a oração, o jejum. Oh Senhor, que essa live seja esclarecedora no coração das minhas irmãs, que cada uma delas venha a ser tocada de uma forma sobrenatural. Oh Senhor, alcança almas essa manhã, alcança vidas essa manhã. Oh Senhor Jesus, ensina, instrui, conduz, meu Pai. Que venhamos estar no centro da Tua vontade. Oh Senhor Jesus, que não venhamos, meu Pai, ser mulheres sensíveis, mas que venhamos ser mulheres, meu Pai, que constroem uma vida contigo através das escolhas, através da renúncia, através da obediência à Tua palavra. Senhor, sacia a nossa sede da Tua presença, trabalha na nossa alma, escreve o nosso nome no livro da vida, nos ensina, nos santificar, nos prepara para aquele dia, para o dia da Tua volta, Senhor, porque muitas de nós estão vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Oh Senhor, mas o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja. E num dia estaremos diante do Senhor para dar conta de tudo o que fizemos e o que não fizemos. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na angústia, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso auxílio. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo. Obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Parabéns pelo mês das mulheres, mulher de Deus, mulher escolhida. Você foi separada pelo Senhor, foi o Senhor que te conduziu até essa live. E eu creio que tem sido lives esclarecedoras. Ontem nós falamos sobre oração. Se você ainda não assistiu, volta a um vídeo. Essa live está falando sobre jejum e amanhã às 7 horas da manhã nós estaremos falando sobre renúncia. Renunciar à nossa vontade para agradar ao Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e um beijo no coração.